terapia com coaching? A terapia, ela é um instrumento que identifica questões, mas questões com relação que te impactam negativamente, te paralisam, ou que tem alguma coisa com relação a uma dor que você tem que administrar. O coaching, não. Alguém já fez coaching aqui ou já ouviu falar sobre isso? Não. O coaching, ele é um instrumento em que você identifica em várias áreas da tua vida situações, então, ok, tá legal, questões que são incômodos ou questões que você queira ou deseja mudar. Então, e o que tem a ver a nossa, né? Você já me está perguntando, o que tem a ver a questão do noivo com isso aí? Tudo a ver. Vocês estão vivendo um momento de mudança em absolutamente tudo. Mudança de casa, mudança de estrutura familiar, mudança do que vocês vão passar a ser como casal. Tá? Tem uma coisa namorar, outra coisa noivar. E muitos noivos me dizem assim, poxa, quando eu pedi a fulana em casamento, né, o status noiva não influenciava tanto. Essa não é a pessoa que eu pedi em casamento. Cadê a minha namorada? Cadê a minha noiva? Né? Essa mulher eu não conheço. Não sei tudo assim. Minha namorada foi engolida pela mulher. Entendeu? Então. Eu espero que depois do casamento ela seja cuspida. Não, mas ó, o que eu vejo é que a mulher na nossa sociedade, ela tem muita gente falando que ela tem que chegar nesse momento, que é o momento da vida dela, esse é o momento da vida dela, desde que a minha mulher pequenininha ouve isso. E acho que é nosso papel, homens, apoiá-la pra caramba quando ela chega nesse momento e fala, calma, esse momento não é só seu, esse momento é nosso também, vamos dividir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, porque assim, a gente não tá só botando um anel, sei lá, gastando R$1 bilhão numa festa, ou enfim, nas coisas que envolvem isso tudo. A gente tá no celular tocou. Sacanagem. Ele sempre toca nessas horas. É sério. É ela? É ela. Porque eu falei 3 vezes o nome dela. Então, o que eu falo é o seguinte, o casamento não é só o anel, é a primeira pedrinha que a gente bota lá na construção da vida dois. O casamento é, se não a maior até agora, uma das maiores missões que a gente está construindo junto. Então assim, se a gente faz isso a dois, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso. Cara, eu sei que assim, ó, para homem é difícil, porque é tudo para elas, né, cara? Toda a comunicação, tudo é para elas. Agora vocês têm um pouco de noivoterapia para falar algumas coisas pra gente também, pro homem e tal. E o mercado está começando a perceber isso, o mercado está começando a perceber que a gente quer participar, está fazendo algumas coisas pra gente também. Então assim, vamos participar mais, vamos se engajar mais nesse sonho e vamos principalmente pedir mais que as pessoas falem com a gente. Então assim, isso é uma coisa, por exemplo, que eu exijo muito. O fornecedor do meu casamento que sentou na minha frente e não falou olhando no meu olho, falou olhando só no olho da minha mulher, ele vai vender 50% do serviço dele, os outros 50% ele não vai vender, porque ele tem que vender para 100%, concorda? Não sei vocês, mas pra mim é assim, se o cara vende só pra minha mulher, ele vendeu 50%, tem que vender pra mim também. Então, é nosso papel apoiar a nossa mulher em tudo isso, mas é nosso papel também exigir o apoio dela, exigir dela a nossa participação em conjunto na construção desse sonho. O coaching é muito disso, é você estabilizar a balança da relação. Porque eu acho que quando chega no casamento, a balança da relação ela tende muito mais para a mulher. Assim. Então, se a gente consegue jogar um pouquinho dessa balança para a gente, a bolinha não cai. Quer dizer, aonde que a coisa está ok, que pode ficar melhor, aonde existem circunstâncias em que, lógico, a gente precisa alinhar, né? E eu falo isso, eu sou uma mulher casada há 26 anos com o mesmo homem, gente, não, pode ser a mesma carcaça, mas eu mudei e ele mudou. Então, essa questão de flexibilizar, de olhar o outro, de ouvir o outro, de entender o outro, de estar jogando o mesmo jogo, muitas vezes a gente se estressa e cai em cima deles. Então, ouvir, entender
falou em sonho, mas e a realidade? Como é que isso está sendo construído para vocês? Né? Muita gente cai na realidade depois que volta da lua de mel. Mas o que eu sempre falo, está combinado antes, não dói depois. Então, o nosso trabalho é justamente apoiar vocês na identificação do que vocês querem hoje, tá? O que vocês vão combinar hoje. Lógico que a gente vai flexibilizando durante a vida, durante os momentos, mesmo que já está combinado, em termos do que vocês vão alcançar. A gente fala um pouco também dos papéis de cada um, né? Porque são papéis em relação ao homem, casal, tem a identidade do casal, tem o papel deles com família, com a nova família que está formando, né? Como é que... O coaching, ele cuida disso também, né? Porque nós somos noivas, mulheres, nós trabalhamos, somos namoradas, somos futuras esposas, filhas. Belas, recatadas. E nós temos que estar, belas, lindas, enfim. E nós somos muito cobradas, nós mulheres, que nós temos que dar conta de absolutamente tudo. Essa questão da divisão desses acordos é fundamental para que a coisa dê certo. Então, quando a gente senta para trabalhar com vocês, em geral, com cada casal, tá? A gente bate papo, a gente tem uma dinâmica para cada casal, a gente monta um projeto em que se precisa de assessoria jurídica, se precisa de assessoria financeira, se precisa, vamos dizer, da organização de uma organizadora que ajude na montagem da casa. Então, não existe a questão do jogo de curva, né? O sonho de vocês e a realidade que vocês desejam imprimir na vida de vocês. Então, o coach de noivas tem que se cuidar. E o papel do homem, ela falou muito da mulher. mulher. E o papel do homem. Então, quais as funções que o homem assume nesse período? O papel é chorar. Não, assim, acho que o nosso papel é basicamente o mesmo. Eu vou falar o que eu faço lá em casa. Então, isso é uma coisa que eu deixo muito claro. Assim, elas são profissionais. Eu sou um noivo. Sou vocês. Vou falar o que eu posso falar, é a minha experiência própria e espero que vocês não sigam isso. O que eu faço lá em casa, a gente já mora junto. A gente está fazendo nosso test drive há 1 ano e meio. Delicioso fazer um test drive, porque a gente já sabe muita coisa que podia saber depois, a gente já sabe antes. Então, por exemplo, eu já sei que eu não tenho armário, eu já sei que o meu banheiro é o banheiro dela, não o meu. E isso é tranquilo pra mim, porque isso não é importante. Agora, ela também já sabe que amanhã, por exemplo, tem Vasco e Flamengo. Entendeu? Então são pactos que você tem, são pactos silenciosos. E tem as outras coisas, ela falou da realidade, isso é verdade. Eu costumo dizer que o sonho ele é construído a partir de pequenas realidades. E você acaba lembrando das pequenas realidades e não do sonho em geral. Porque o dia a dia é muito mais divertido do que... Cara, eu vou me lembrar para sempre do dia que a gente ganhou o primeiro presente de casamento. Eu vou me lembrar para sempre, estou falando de casamento, que é o nosso sonho atual, então eu vou me lembrar para sempre do dia que a gente convidou os nossos amigos para serem padrinhos. Provavelmente vou lembrar para sempre da minha despedida de solteiro. Se for muito boa, eu nunca mais vou me lembrar. Então, assim, essas coisas que eu acho que a gente lembra mesmo. Então, lá em casa, por exemplo, quando a gente fechava com o fornecedor, isso é uma coisa que eu digo muito no blog, que é maluco esse momento do casamento. Porque você fecha com o fornecedor, você sabe que, você vai gastar um dinheiro, você vai se esforçar muito para pagar aquele fornecedor, e você comemora muito que você fechou aquele negócio. Você fica assim, cara, eu me dei bem, não sei o que, você se deu bem, porque você está construindo o seu sonho. Então, essas coisas a gente vai lembrar para sempre. Assim. A gente lá em casa, a gente tem a dancinha da vitória, assim. Toda vez que a gente finaliza de um pagamento, a gente dança, a gente se diverte. Quando chega presente, ela me liga, por exemplo, chega no e-mail dos dois, né? Fica no site, chega no e-mail dos dois. Então quem vê primeiro liga, fala assim, cara, ganhamos presente. Então isso é o que a gente vai lembrar daqui a 10, 20, 30 anos, como fala o nosso amigo saudoso Luan Santana, né? Não sei se vocês conhecem o Luan Santana, tem uma música dele, faz 10, 20, 30, a gente é muito fã de você. Inclusive tem no nosso site a música do Luan Santana.
essas coisas a gente não deve contar para as pessoas. Mas então assim, essas pequenas realidades são o que fazem do casal, da identidade, constrói a identidade do casal, assim. Vocês vão ver que, pô, eu sei que alguém mora junto aqui já, né? A sogra. A casa tá em alta, eu tô ficando mais na casa. Então ela tá ficando mais na casa da mãe dela. Você foi com a sogra? Eu fui com ela, na verdade. A sogra que tá lá, né? Tá apaixonada, mas tá dentro da casa dela. Eu quero uma salva de palmas porque a gente tem um herói. Quanto você, cara? Acho que esse cara é o que tá mais contando. 6 meses. E todo bom tempo já na casa dela. Meus pais moravam comigo, só que meus pais se mudaram e foram morar mais distante. Aí eu comecei a morar sozinho. Só que ficar sozinho é muito ruim. Aí eu falei, pô, vou ficar na tua casa contigo. Aí eu ficava um dia, 2, 3, 4. Ficava minha roupa lá tudo lá. E a escova de dente ia ficar fácil. Tem meu copo, tem tudo lá, entendeu? Comigo aconteceu o contrário. Ela morava com a mãe, eu morava sozinho, aí quando eu abri a gaveta só tinha calcinha. Acho que vamos morar junto, né? Mas isso é bem interessante, porque eu sou coach da BD, então eu faço coach. E essa coisa dos papéis, não só da mulher, mas o seu papel também em relação a quem está à sua volta, em relação à família, em relação à família do outro. Então, assim, por vários momentos que a gente conversou, ela me colocou, assim, eu coloquei algumas questões para ela, assim, você está formando uma nova família. Nós, como casal, agora somos uma família. Então, assim, qual é a tua relação com os seus parentes? Então, agora os pais são parentes. os pais, então, é um outro tipo de relação, né? Você começa a construir uma coisa sua. Então, essa relação tem que ser bem estruturada, você tem que respeitar, você tem que entender que são valores diferentes vindo de dois lados. Né? Um teve uma criação, o outro teve outra, e agora isso tudo se junta. E aí? Né? Então, tem que ter muita conversa, tem que ter muita estrutura para que as coisas funcionem de uma forma agradável para os dois lados. É a velha história, né? Você não casa só com a sua mulher. Não. As Você casa famílias com estão toda a família dela. envolvidas. As famílias estão envolvidas. Mesmo que as pessoas dizem, meus pais não estão pagando o casamento, eu não tenho que dar, né, informação, eu não tenho que... As opiniões, elas vêm, tá? E são sempre muito bem-vindas. Agora, a questão é como que a gente se posiciona e a decisão final é do casal, apesar de todas as, né, opiniões positivas de quem de um lado ou do outro. Ok, a gente escuta, a gente administra isso, mas quem resolve? Né? Então, como que a gente se posiciona aqui para vocês? O nosso trabalho é ligar, é ajudar vocês a se posicionarem a esse relacionamento familiar sem passar pela terapia de casal, nem terapia familiar. Só pelo noivo. E é autoconhecimento. Quanto mais, aquilo que eu falei no início, quanto mais você sabe, entende quais são as suas prioridades, a vida flui mais fácil. E a interação entre os dois vai mais fácil. Né? Então, o respeitar, o ter o seu lugar, o seu espaço dentro da casa, né? Você começa a conviver. Eu também morava sozinha antes eu também estou fazendo teste de drive. Também morava sozinha. E eu tinha os meus hábitos. E ele tem os dele. Ele é super organizado, ultra power, mega metódico, uma organização. Eu não sou tão. Então, como é que você, né, lida com a situação? O ambiente comum tem que ser organizado, mas eu tenho que ter um espaço em que eu faça a minha bagunça. Porque senão não sou eu. O tempo inteiro arrumando ali tudo, sempre, não sou eu. Mas ele é assim. Então, isso são coisas que você vai. São as casamento pode mudanças dar naturais. Tem os papéis também, vocês vão assumir muitos papéis, assim, por exemplo. A gente tem um pacto lá em casa que é ela lava, eu passo. Eu não gosto de lavar roupa e ela, segundo ela, é a maior terapia que tem é lavar roupa. Eu cozinho e ela lava a louça. E a casa, segunda, quarta e sexta, ela que tem que deixar a casa arrumada, terça e quinta eu que tenho que deixar a casa arrumada. Oi? Por que fica mais pra ela? Não, é porque eu sou judeu e sexta eu não posso trabalhar. Mas ele faz comida. Mas eu faço comida é difícil. Ó, vou te falar, e eu faço uma comida maneira. Outro dia eu fiz uma salsicha sadia. Sinistra. Muito melhor que a perdida. Mas esses papéis são muito legais. Assim, no outro dia eu comentei uma situação que aconteceu comigo. A máquina
máquina de lavar, para quem já mora sozinho, mora só, sabe que a máquina de lavar ela tem um cano que vai na parede. Quando a gente foi morar no apartamento, nosso apartamento era em Copacabana, um apartamento antigo pra caramba, e a parede não tinha como botar um cano. Então a gente tem que fazer uma gambiarra e botar o cano dentro do tanque. Então vem o cano fica dentro do tanque, fica lá na área, tranquilo. E aí um dia ela foi lavar a roupa, porque é responsabilidade dela lavar a roupa de casa, e parece que no dia anterior, sei lá, ela tinha tirado o cano do tanque, sei lá, carga d'água, ela esqueceu de botar o cano no tanque. O outro deixou a máquina batendo à noite e foi dormir. Então 3 horas da manhã ela acordou, porque ela teve sono leve, com barulho de água. Aí ela, olha, eu acho que tem alguma água vazando. Ela tem um sono muito leve mesmo. Aí eu falei, bom, vou lá ver, e aí a cozinha estava alagada. Então eu podia muito bem falar assim, cara, a responsabilidade é sua, você vai lá e conserta a cagada que você fez. Mas não, a gente foi, ficou até tarde lá, com pano, lavando o chão, até porque senão ia vazar a apartamento de baixo, e nós não tem dinheiro para pagar conserto nem dele, vai pagar conserto dos outros. Então a gente começou a lavar lá o chão, o pano, não sei o que, ficou até tarde. E aí de manhã a gente ficou pensando e falou, cara, a gente vai lembrar dessa história do pano, que a gente ria dessa lá. Assim, cara, olha que coisa escrota que a gente vai fazer, lavando lá. A gente vai lembrar disso pro resto da vida, porque naquela lavagem de pano que parece uma coisa uma coisa dia a dia, cotidiana, a gente refez toda a nossa lista de convidados. A gente não queria refazer a lista de convidados, então a gente ia lá num rodo em rodo, a gente cortava um parente. Mas são, por exemplo, são momentos, né? E depende da forma como a gente vai se relacionar com isso. Porque isso não podia ter dado briga. Porque por dentro eu tava muito. Mas assim, podia ter dado briga, conflito de cabe a interesse. você controlar toda essa atitude, raiva, porque você vai ficar irritado, cara. Ela provavelmente vai ficar muito irritada com você também no dia a dia. E vai mesmo, porque, brother, a gente faz muita coisa errada. E elas fazem muita coisa errada. E se você faz uma coisa errada em época de TPM, isso multiplica por 10. Assim. Não sei se vocês sofrem com isso, mas minha noiva, minha noiva de TPM, minha namorada de TPM era bizarra. Assim. Minha noiva de TPM, porque noiva já é estressada dia a dia. Assim. Eu tô adorando ele. Como você lembra? Nossa, eu acho que ele vai sair, ele vai pegar o WhatsApp dele, vai ligar de madrugada. Qual que é o seu nome, cara? Iago. O Iago tá assim, ó. Vocês não estão vendo aqui, o Iago tá assim, tá? Mas é exatamente isso, gente. Mas eu digo muito uma coisa, assim, isso eu sempre digo. Eu falo assim, uma mulher quando ela tá de TPM, tem um time de especialistas do diabo olhando para essa mulher, assim, monitorando essa mulher e fazendo com que ela acabe com a sua vida, né? Esses 5 dias, 7 dias. Quando ela fica noiva, tem um outro time que também fica monitorando essa noiva. Aí quando a noiva fica de TPM, os dois times se juntam e aí o próprio toma conta desse ser e cabe a nós acalmá-la. Então, uma coisa que eu falo assim, eu tenho o dia anotadinho da TPM da minha mulher. Assim, Já se prepara, ele vai no coach e se prepara. Sugiro a vocês anotem esses dias, porque vocês vão conviver muito com ela, então assim, anotem esses dias, deixa anotadinho. Ah, esse dia eu tô comprar chocolate, pra se estocar, essas coisas. Então em época de casamento, eu ligo pra cerimonialista e falo assim, olha, Cíntia, a nossa cerimonialista, Cíntia Galante, deixa eu fazer uma propaganda. Cíntia, esses 5 dias aí, se por favor, qualquer problema, não fala comigo, não fala com ela, não fala no grupo, tem um grupo no WhatsApp. Se falar no grupo, eu tenho certeza que o problema vai sobrar pra mim, que a culpa vai ser minha no final. Então assim, ó, nesses 5 dias já fala comigo, porque senão você só vai estar evitando, vai estar cortando o caminho. Porque, né? A culpa vai ser minha, então a gente vai ter que passar por ela me dá um esporro. Então assim, fala direto comigo, me dá um esporro. Então, é óbvio, não é rápido. Nossa, eu sou muito prático, vou lá e resolvo o assunto. Então isso é o noivo terapia, assim, é você tentar falar um pouco das verdades do casamento. O casamento é muito sonho, né? Todo mundo fala o sonho do casamento. Eu quero falar as verdades. Eu quero falar que tem gente que pede lugar na lista,
eu tenho que falar que tem gente que dá opinião, ela fala de opinião. Ah, mãe e pai dá opinião. Acho que mãe e pai têm direito a dar alguma opinião. Agora até aquele cara vizinho que nem vai ser convidado pro casamento, que ele dá opinião também. Esse cara não tem direito a dar opinião. Inclusive esse cara, se der uma opinião, ele merece uma coisa muito ruim na vida dele. Merece, joga uma mandiga pra esse cara que ele merece. Então assim, tem muita coisa que acontece e que tira um pouco a gente do eixo nesse momento. Principalmente agora eu tô chegando eu tava falando pra vocês, né? Eu tô chegando de cara pra forca, assim, né? Porque 30 dias antes do casamento você tem que pagar todo mundo. Aí você fecha todo mundo na entrada, fala assim, parece que acabou, né? Acabou, deu entrada. Aí chega 30 dias antes, tem aquele negocinho no contrato, né? Olha, 30 dias antes você tem que pagar o que você deve. Mas por isso precisa de um planejamento financeiro, um planejamento estratégico. Tipo assim, tem que haver um planejamento estratégico dentro disso. Tem, gente. Porque quando volta, se tiver no pendura ou no vermelho, é complicado. Tem um plano B. Falei ontem do plano B, né? No plano B eu tenho 2 rins, qualquer coisa. Um tá reservado, um tá até de Grinaldo. Né? Mas eu acho que é isso, assim, você se planejar. Isso é uma coisa que eu digo muito. Quanto mais você se planejar para esse sonho, mais ele vai dar certo. Porque o casamento é um sonho muito difícil de realizar. Porque é um sonho. Eu falo assim, o casamento é caro pro Ike Batista quanto pro Mindy. É caro. Porque cada um vai fazer um casamento muito bom de acordo com as proporções da sua renda. Então, assim, muita gente veio me perguntar no Instagram, assim, cara, sei lá, como é que você está pagando o seu casamento? Como é que você organizou financeiramente o seu casamento? Cara, eu acho que a Betty pode falar melhor, mas pra mim é assim, quanto custa essa brincadeira? Custa X. Quanto que eu ganho? Eu ganho Y. Quanto que eu custo para viver? Eu custo às vezes Z. Esse desconto, esses Y menos Z, que é o que sobra seu e da sua noiva, é o que você tem para investir no casamento todo mês. Então foi isso que eu fiz. Eu segurei as pontas, foi isso que eu fiz. Nosso trabalho ele tem uma perspectiva, vamos dizer, de mostrar para vocês e trabalhar com vocês o que eu disponho no evento do casamento, o que eu disponho para casa, o que eu disponho para montar a casa, o que eu disponho para a lua de mel, o que eu preciso para A, B, C, D, E, F, G. Porque o evento do casamento é muito importante, a contratação de cerimonialista, o evento, é muito importante a realização do sonho. Porém, essa organização geral, esse planejamento geral, ele é fundamental para a tranquilidade do casal, para que a coisa realmente dê certo. Porque não vale a pena você viver um ano de sonho no resto da vida de pesadelo. Sonhar é lindo, sonhar é ótimo, eu adoro sonhar, todo mundo gosta de sonhar, quem não gosta de sonhar é maluco. Mais legal ainda é realizar sonhos. Mas mais legal ainda é você realizar o sonho e daqui a um ano realizar um outro sonho. Então não adianta você... Porque a gente sabe que isso dá problema. Isso daí é uma das maiores fontes de problemas. Do casal. Parte financeira. Parte financeira. Parte financeira é primordial. Até porque assim, a parte financeira influencia no restaurante legal que você vai levar sua mulher. A parte financeira influencia no presente legal. A parte financeira influencia na viagem que a gente vai fazer. A parte financeira influencia, cara, coisa banal, mas influencia. Você vai comprar coalha Doriano, sabe? É sério, nas marcas que você vai comprar para sua casa, o que você quer na sua casa, sabe? Então assim, cara, pra mim, sei lá, chocolate, eu gosto muito de chocolate. Acho que quem acompanha o Noivoterapia vê que eu como doce pra cacete. Então assim, uma das coisas mais importantes pra mim na minha casa é ter o chocolate que eu gosto. Então o meu chocolate favorito é diamante negro. Então se a Marina chegar no supermercado e comprar aquele novo chocolate lá, cara, um chocolate horrível que ela comprou uma vez pra mim, ela sabe que eu vou ficar irritado. Então, na minha casa vai ter diamante negro. Então isso tem que estar lá, a história das 3 caixinhas. Vocês conhecem a história das 3 caixinhas? Na sua casa tem que ter 3 caixinhas. A primeira caixinha é a coisa, o que é importante pro homem ou para uma parte do casal.
a segunda caixinha é o que é importante para a mulher, para a outra parte do casal, e a caixinha dos dois. Então, essas caixinhas são como você vai gastar. Então, a caixinha no meio é contas, aluguel, parcela do apartamento, o que for, o dia a dia, ou aquela viagem que vocês vão fazer. A sua caixinha é, então na minha caixinha no caso, tem pay-per-view, tem... Chocolate. Chocolate. Não, chocolate está na caixinha dos dois porque está nas compras. Enfim. Mas tem o. Não, já sei, tem o pay-per-view, tem o Xbox, a mensalidade do Xbox, tem o FIFA, porque uma vez por ano eu tenho que comprar o FIFA, então tem o FIFA. Tem essas coisas que eu me gosto, assim, que são minhas particularidades. Mas dela também, tem as coisas que ela gosta, tem pouca coisa também. Tem tipo o sapato, tem as bolsas, tem as coisas que ela compra pra... Eu tava falando com a Nath, ela tá falando de estilo, né? Eu não curto muito sair pra comprar roupa, mas quando eu saio, eu sou muito objetivo no que eu quero comprar. Então eu fiz uma extravagância na sexta-feira, porque eu queria comprar uma camisa legal pro chá de panela, que é amanhã. Hoje é véspera do meu chá de panela. Cuidado. Aliás, é outra coisa que a gente não bota na planilha do casamento, é chá de panela. Não bota nada disso. Nada disso. Chá de panela, lua de mel. Cara, quer ver uma coisa que a gente não bota na planilha do casamento? Que eu vou falar pra vocês, botem na sua planilha. Forminhas de doce. Isso é uma pessoa preparada. Eu não. Quando eu soube disso numa reunião, eu levei uma facada na reunião. De graça, porque eu tava na reunião com a decoradora, a decoradora falou, não, porque aí a gente tem que gastar com as forminhas de doce, não sei o quê. Não sei o que, a Marina, vamos escolher as forminhas de doce. Quanto que é essas forminhas de doce? Isso aqui. Eu falei, não, mas esse é o preço do doce. Quanto que é a forminha? Não, esse é o preço aqui. Porque pra mim, até os meus 26 anos de idade, todo brigadeiro ele já vinha com aquele negócio lá. Você não tinha que comprar aquele negócio. Ou então você comprava o centro, que era 20 centavos o centro do negócio lá. Então são coisas que aparecem no dia a dia. Como também aparece no dia a dia, não vou negar, verba extra. Eu tenho verba extra. Tem aquele parente que você achou que não ia dar nada e dá um negócio maneiro. A sua mãe, às vezes, dá uma coisa que você achou que ela não ia dar, o seu pai. Mas tudo isso, a gente pode, dentro do projeto individual de vocês, fazer exatamente o que cada um precisa, tá? Quer dizer, olhar cada um desses aspectos, não precisa ser surpresa, pode estar organizado sem estar engessado, gente. E essa é a nossa proposta. O Coaching de Noivos é apoiar vocês a fazer as mudanças que vocês precisam fazer, querem fazer, de uma forma mais prática possível. Amanhã, quero até convidá-los, nós vamos estar aqui com a assessora financeira e nós vamos estar fazendo algumas dinâmicas, porque é muito interessante fazer o levantamento do perfil individual e do casal. Porque se você for gastadora e ele for distraído, vocês estão falidos. Tá? Mas se a gente identifica, quando a gente começa a falar isso, através de uma brincadeira, de uma dinâmica, a gente se diz, nossa, eu sou isso. E a gente começa a se coçar. Não, eu sou. Eu entendo que eu sou isso. Mas, se não está legal, e se eu ganho essa consciência, eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso criar uma estratégia diferente. Eu posso comprar menos sapatos, eu posso comprar menos bolsas, eu posso ter uma outra estrutura de funcionar. Tá? Então, esse olhar, né, de como eu vou consumir, de como eu vou conviver e quem eu sou na verdade, em termos de saúde financeira do casal, gente, é fundamental. Então, isso é um dos aspectos que nós vamos trabalhar amanhã. Quer dizer, se vocês puderem vir, nós vamos estar experimentando isso aqui, tá? Você vai estar lá no teu chat. Você vai estar experimentando o segredo. Ele vai estar experimentando outra coisa. E nós vamos trabalhar também as prioridades de vocês, tá? Porque é muito importante. A gente está combinando. Muitas vezes a gente olha para o outro e diz, mas você não sabia isso, mas é óbvio que você sabia. Não está escrito em nenhum, gente. Se não tiver combinado, se não tiver falado, né? Eu pisquei 2 vezes, você tinha a obrigação de saber. Não tem. Então, aqui a gente precisa combinar, compensar, alinhar. Tá? Então, para isso nós estamos aqui. O que mais, Nath? Tem mais? Não, acho que era isso. Eu queria abrir uma pergunta. Vocês têm algumas perguntas? Perguntas, Tem gente. alguma Interagir, pergunta? falar.
querer falar algo? Contar o meu caso. Um caso, alguma coisa que vocês estejam vivenciando agora.